Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Na primeira parte vimos Jesus escolhendo os primeiros discípulos, 4 primeiros, Simão, André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E esses 4 discípulos foram batizados de filhos do trovão, Boanerges, como se diz em aramaico. Então eles estavam, era como se eles fossem espécie de batedores. E esses 4 sempre foram muito preferidos por Jesus em qualquer situação. Não foi por acaso que eles foram escolhidos. E não foi por acaso que eles foram os primeiros. Então, Mateus fala desses 4 primeiros que Jesus escolheu e Lucas diz que eles foram para Galiléia e Mateus, que era, como eu já falei para vocês, nós estamos estudando ele porque é o mais messiânico dos evangelistas, era judeu, é também discípulo de Jesus. Nós vamos falar do convite de Jesus por ele mais na frente. E Mateus diz o seguinte, ele busca no Antigo Testamento, ou na Primeira Aliança, as razões e as causas. Descreve a vinda de Jesus para as margens do lago de forma concisa, como a materialização ou a realização da profecia de Isaías, quando fala, como eu já disse para vocês, na primeira parte do programa, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Lembra que eu falei? O povo que vivia em trevas viu uma luz no caminho do mar, próximos às terras de Naftali, Isaías 9, 1 e 2. A partir deste momento, Mateus começa a tratar da vida pública de Jesus, que pregava o arrependimento, como João começou no deserto, como elemento necessário para se ganhar a salvação, pois se aproximava o final dos dias em que cada um irá ser julgado com justiça. E assim, mudando, se reformulando, praticando o bem, é que nós poderíamos ganhar, segundo Jesus, o reino dos céus. Jesus, a partir dos primeiros discípulos, ele começa o seu ministério, segundo Mateus, percorrendo toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas. Por quê? Porque Jesus voltou para, ainda mesmo na Galiléia, quando Jesus anuncia que naquele dia, lá na sinagoga de Nazaré, hoje tem uma igreja lá cobrindo tudo, mas o local ainda está lá. Pouca gente visita esse local porque não estão muito. Ele não se encontra muito no roteiro turístico porque não é fácil chegar lá e encontrar esse local funcionando. É preciso uma pessoa que vá abrir. O guia tem que entrar em contato com alguém. Tem que ser uma pessoa com quem a gente tenha muita confiança e muita amizade e muita intimidade para pedir. E a gente, à medida que a gente vai viajando, Wanda, Márcia, da RW Turismo, as nossas amigas e diretoras da RW, elas com a amizade, com a força que tem como diretoras de empresa de turismo, elas conseguem muita coisa. E a gente vai por trás, orientando na parte do Evangelho, para procurar esses locais, para que isso fique registrado e seja realmente
um motivo de pesquisa e de estudo para o grupo que sempre está conosco. Então a gente está sempre buscando alguma coisa nova. Por que eu fiz tanta questão de visitar esse local? Porque ali aconteceu um fato muito forte. Jesus, quando ele declara, como nós vimos, depois da leitura do rolo de Isaías na sinagoga de Nazaré, como Lucas nos narra, depois que ele disse que naquele dia o Deus estava sobre ele e o que ungiu ele, unção, o verbo machar, que é ungir, por isso que Jesus é chamado de Mashiach em hebraico, que é o ungido de Deus. Jesus não foi ungido por homens. Saul, primeiro rei de Israel, foi ungido por Samuel. Davi foi ungido por Samuel. Salomão foi ungido não por Samuel, mas todos esses outros reis ou escolhidos que foram ungidos por homens. Jesus se declara aqui que ele foi ungido por Deus para evangelizar os pobres e libertar os cativos ou os escravos. Então, quando ele declara isso, vocês sabem que em todo canto tem pessoas que não acreditam naquilo que a gente diz. Eu tenho feito um esforço muito grande para chamar a atenção das pessoas para a verdadeira mensagem do Evangelho, a verdadeira história de Jesus, porque nós, infelizmente, sofremos a influência de muitos dogmas, de muitas imposições de pessoas que, além de ser antissemitas, não entendiam o Jesus judeu, transformou Jesus num cristão, depois ocidentalizou Jesus, desnaturalizou Jesus. Jesus deixou de ser judeu oriental e passou a ser um cristão ocidental. Botaram olhos azuis em Jesus, cabelos loiros, e ele ficou um Jesus saxônico, oriental, ou ocidental e europeu. Perdeu a família e perdeu a identidade. Então, a mesma coisa fizeram com sua mensagem, que passou a ser obrigado as pessoas a entenderem conforme a interpretação daqueles que se julgavam donos ou possuidores de Jesus. E Jesus é um ser universal, ele não pertence a ninguém, porque ele, ao contrário, nós é que pertencemos a ele, estamos sob a sua égide ou a sua proteção. Então, não era diferente naquela época. Os sacerdotes, os rabinos achavam que eles aqui conheciam. E Jesus condenou tanto os escribas, os fariseus, a gente vê isso em todo o Evangelho, porque eles se prendiam à ortodoxia. E quando Jesus disse que era o Messias, como eles achavam que o Messias tinha que ser um guerreiro, vindo numa forma diferente, eles acharam que Jesus estava blasfemando. E não ficaram só aí, a sinagoga toda se revolucionou, pegou Jesus, subiu um monte que tem em Nazaré, que chama-se Monte da Precipitação, e lá de cima empurraram Jesus embaixo. Essa que é o certo. Então, as pessoas dizem que Jesus saiu no meio dele. Não, a história mostra, isso deve ter sido um fato bem real. Jesus não iria se matar ou se deixar vencer no primeiro momento. Ele simplesmente não sofreu nada, porque ele era Senhor absoluto e é ainda hoje de tudo. O que aconteceu é que depois desta mal receptividade que Jesus teve em Nazaré, sua terra natal, onde ele cresceu, onde ele trabalhou com seu pai na carpintaria com ele, pelo menos até os 14 anos, como fala Scholem Asch, que depois disso é que José morre e Jesus assume a direção, o cuidado com Maria e os seus irmãos. Então ele ficou decepcionado e criou o provérbio: ninguém é profeta em sua terra. E aí Jesus se muda para Cafarnaum. Aí realmente se cumpre a profecia de que terra de Zabulon e Naftali, que se situa exatamente em Cafarnaum, ali Jesus inicia o seu ministério, ali ele começa os primeiros discípulos. E
apesar de já nas bodas de Caná ter Jesus seguidores, como é descrito pelo Evangelho de João, os primeiros a serem contados entre os 12 foram, como eu já falei, Simão, André, a quem Jesus convida dizendo que de agora em diante eles seriam pescadores de homens, como está aqui em Mateus 4:19. Às margens do mar da Galileia, num local indescritível, meu caro telespectador. Você que nunca foi ali não tem ideia de como aquele lugar é magnífico. Eu ainda fico arrepiado só em me lembrar. E olha que eu vou ali todo ano, mas eu nunca me satisfaço de chegar ali, sair e achar que eu estou plenamente realizado. Eu fico com um desejo ardente de voltar, porque eu sinto uma grande saudade de Jesus e sobretudo, quando eu passo nos lugares onde ele passou. É como se eu buscasse reencontrar-me com ele ali. Então, ali, Tiago e João, também são chamados por Jesus, a abandonar os afazeres e deixar o Pai, que tem uma conotação de mudança total na vida do homem na época de Jesus. Segundo um escritor chamado Rushansky, ele é guia em Israel, é um grande pesquisador, ele diz o seguinte: no Antigo Testamento, quer dizer, na época que já precedeu Jesus, deixar a casa do Pai era um ato de rompimento com o passado. Como fica claro no livro do Gênesis, quando Deus ordena a Abraão que deixe a casa de seu pai, lá no sul da Caldeia, em Ur, quebrando os grilhões do passado, em troca do passado, Deus dá ao primeiro dos patriarcas a promessa de um futuro em que ele irá ser o pai de muitas nações. Então, seguir Jesus tem um preço. Essa é a grande verdade. E nós temos uma passagem que diz assim: quando um dos discípulos pede para Jesus tempo para enterrar o pai morto, ele lhe ordena deixar o trabalho de enterrar o morto para os seus mortos. Jesus ordena que deixar o enterro do pai aos cuidados daqueles que não o seguiam, pois o trabalho do apóstolo de trazer a vida, a salvação, é mais importante do que cumprir um dos 10 mandamentos. Apesar de parecer paradoxal, o mesmo Jesus que havia mandado que todas as leis fossem guardadas com zelo, até nos mínimos detalhes, ordena o cumprimento de um não mandamento tão importante que é honrar pai e mãe. Temos que entender esta atitude, onde o ato de salvar uma vida humana anula quase todos os 613 mandamentos da Torá. Quem salva uma vida é como se houvesse salvado o mundo inteiro, diz o Talmud. O trabalho de salvação de almas, sem dúvida, entrava nesta categoria. Nós não temos mais tempo para o programa de hoje. Aguardamos vocês na próxima semana, onde nós vamos continuar falando do início do ministério de Jesus na Galileia, agora em Cafarnaum, depois de ter deixado Nazaré, por não ter sido bem recebido pelos seus conterrâneos e deixar como provérbio: ninguém é profeta em sua terra. Muita paz, Jesus conosco sempre e até a próxima semana.